Um Airbus A320 está decolando do aeroporto LaGuardia, em Nova York, pista 04. Poucos minutos após a decolagem, eles encontram um grande bando de pássaros. Agora, várias aves são sugadas para dentro dos motores a jato, inutilizando-os. E os pilotos se veem com apenas alguns minutos para se salvarem, e a todos a bordo. Esta é a incrível história do milagre no Hudson, voo 1549 da US Airways. E vou contá-la para vocês do meu ponto de vista. Antes de iniciar este vídeo, gostaria de agradecer imensamente a minha equipe do Patreon. Eu não seria capaz de criar este conteúdo para vocês se não fosse pelo apoio mensal dos meus patronos. Vocês são extremamente importantes para o trabalho que estou fazendo. Se você está aqui agora pensando, bem, desejo integrar a equipe principal do Mentor Pilot e apoiá-lo. Então use o link aqui em cima. Agradeço qualquer apoio que eu receba. Então essa história que vou contar para vocês hoje, pessoal, é provavelmente uma das mais divulgadas nas últimas décadas. Filmes de Hollywood foram feitos sobre eles. Inúmeros artigos em diferentes publicações ao redor do mundo existem. Mas o que eu vou dar a vocês é a visão de uma perspectiva de piloto. Vou contar essa história com base no relatório final deste incidente. Eu vinculei o relatório final aqui embaixo. São quase 200 páginas de excelente conteúdo, caso você queira ler. As demais fontes utilizadas também estão linkadas na descrição do vídeo. O voo 1549 da US Airways, ou Cactus 1549, ocorreu em 15 de janeiro de 2009. Havia 150 passageiros a bordo, incluindo um bebê no colo de sua mãe e 5 membros da tripulação. O capitão do voo era o capitão Chesley Sullenberger, um piloto ex-militar muito experiente, e auxiliando estava um primeiro oficial igualmente, ou quase igualmente experiente, chamado Jeffrey Skiles. A aeronave é um Airbus A320, equipado com 2 motores CFM56. Este voo foi o último voo em uma rota de 4 dias para a tripulação. Então eles basicamente estavam indo para casa e este era o segundo voo do dia da mesma aeronave. O CVR, o gravador de voz da cabine, como este foi um voo relativamente curto, significava que você poderia seguir toda a gravação do CVR, desde quando os pilotos estavam fazendo um pré-voo, e você pode perceber que o pré-voo foi apenas normal. É um pouco assustador olhar para o pré-voo do ponto de vista de um piloto, porque você pode ver como esses caras, obviamente, não tinham ideia do que iria acontecer, eles estavam brincando. Alguns erros menores estavam sendo cometidos com as folhas de carga que estavam sendo, você sabe, corrigidos pelo controle de carga em terra. Havia alguns problemas com o botão de transmissão do Jeff do lado dele, que eles estavam falando em colocar no registro técnico e coisas menores assim. Então, a aeronave taxiou para uma decolagem na pista 04 no aeroporto LaGuardia, em Nova York, tudo parecendo completamente normal. O primeiro oficial, Jeff Skiles, era o piloto que estava voando naquela etapa. Ele era quem realmente pilotava a aeronave e cuidava dos rádios e fazendo o trabalho de piloto, monitorando estava o capitão Sully Sullenberger. Antes de iniciarmos o voo, há algumas coisas que quero que você saiba, ok? A primeira coisa é sobre o primeiro oficial Jeffrey Skiles. Então Jeffrey, ou Jeff, era um primeiro oficial muito experiente. Ele tinha mais de 15 mil horas de voo e já havia pilotado vários tipos de aeronaves, como o Fokker 100 e o Boeing 737. Ele havia começado a pilotar o Airbus A300 e 20 recentemente, tendo feito seu teste de habilidade apenas 16 dias antes deste voo, na véspera de Ano Novo de 2008. E ele tinha registrado apenas cerca de 37 horas no dia do acidente, certo? Isso vai ser importante na maneira como ele lida com seu papel durante este incidente. A outra coisa que eu quero que você saiba é sobre esta aeronave, certo? Na frota da US Airways, na época você tinha Airbus 320,
que estavam equipados para uso prolongado sobre a água e aeronaves que não estavam, certo? A diferença entre os dois era que as aeronaves que estavam, você sabe, equipadas para voar sobre a água, tinham coletes salva-vidas para todos os passageiros a bordo. Mas eles também tinham escorregadores de saída de emergência especiais que poderiam ser usados como botes de emergência, se necessário. E esses estavam conectados nas 4 saídas de emergência, 2 frontais e 2 traseiras. Então, apenas por pura sorte, esta aeronave, neste dia, mesmo que não estivessem programados para voar sobre a água, era uma das aeronaves que estava equipada para uso prolongado sobre a água. Às 15 horas, 24 minutos e 54 segundos, porque na verdade os segundos são importantes aqui. Cactus 1549 recebeu sua autorização de decolagem na pista 04. Eles começaram a rolar pela pista. Tudo parecia bem. Jeff fez uma decolagem normal. E a cerca de 700 pés, eles mudaram de controlador da torre de controle em LaGuardia para o controlador de partida na área de Nova York. O capitão Sully fez o check-in no rádio, afirmou que estava a 700 pés, subindo para 5.000 pés, e o controlador confirmou que ele estava liberado para continuar a subida até 15.000 pés, o que foi então reconhecido. Agora, cerca de 2 minutos após o início do voo, você pode ouvir na gravação de voz da cabine como o capitão Sully chama pássaros. Seguido quase imediatamente pelo som de alguns tipos de batidas abafadas no CVR e o som dos motores recuando. A aeronave está agora a 2.815 pés e cerca de 4 milhas e meia náuticas ao norte-nordeste da pista de decolagem em LaGuardia. Agora, o que realmente aconteceu neste ponto é que a aeronave colidiu com um bando de gansos canadenses migratórios. Certo, um ganso canadense é uma ave grande, certo? Pode pesar até cerca de 8 libras. Isso é importante porque durante a certificação do Airbus 320 e dos motores CFM 56, eles foram certificados para resistir a colisões com pássaros. Mas os pássaros usados durante a certificação, para fins de teste, pesavam apenas cerca de 2 a 2 libras e meia. Então, um ganso canadense é quase 3 vezes maior que os pássaros usados para a certificação. Durante os exames dos motores após o acidente, descobriu-se que pelo menos 2 gansos canadenses foram ingeridos em cada motor. Um deles parece ter atingido a parte externa do ventilador e depois sido jogado para fora através do duto de desvio. Mas pelo menos um ganso em cada motor foi direto para o núcleo do motor, danificando as pás do guia de entrada e também danificando bastante a primeira parte do compressor de baixa pressão. Agora, esses danos por si só teriam causado danos suficientes aos motores para fazê-los apagar e torná-los incapazes de iniciar novamente. Mas claro, os pilotos na frente da aeronave não tinham ideia do dano que os motores haviam sofrido. Agora, imediatamente após a colisão com o pássaro, o CVR, o gravador de voz copiado, está captando o primeiro oficial, Jeff Skyle, dizendo e o capitão Sully dizendo: temos um, não, ambos os motores estão recuando. Ok, isso é importante, porque quanto mais rápido você percebe o que está acontecendo com você, mais rápido você pode começar a agir sobre isso. E você definitivamente sentiria. Se você estiver em um Boeing 737 ou Airbus 320 durante a subida e perder ambos os motores, parecerá que a aeronave está quase batendo em uma parede, certo? Ela perde todo o impulso para frente. Descobrir que você tem um problema em ambos os motores seria bastante fácil. Mas o que acontece a seguir é realmente impressionante. E isso é apenas 2 segundos depois, o capitão Sully diz que está iniciando a APU e que tem os controles. É normal ele assumir os controles. Existem procedimentos padrão da US Airways em que o capitão assume o controle em situações como esta, permitindo que o primeiro oficial se torne o piloto monitorando e lidando com a checklist seguinte. Mas o que é realmente impressionante é que ele teve a clareza de mente para iniciar o APU. E isso não fazia parte de nenhum item de memória,
não era parte de uma lista de verificação Keto-Udar-H. Ele apenas fez isso de memória porque percebeu a situação em que estavam e o fato de estarem muito perto do chão. E eles vão ter muito pouco tempo, e vai acabar que o fato de ele ter iniciado a APU tão cedo vai ter um enorme efeito no restante do voo. Apenas 10 segundos depois, o capitão Sully, que agora é o piloto em comando da aeronave, pede para que Jeff Skiles execute o QRH, a lista de referência rápida. E ele também envia uma mensagem Mayday, Mayday, Mayday para o controle de tráfego aéreo, declarando o tipo de emergência que ele tem e que ele está voltando para a LaGuardia. A parte do Mayday não é ouvida pelo CTA devido à transmissão simultânea de outra aeronave. Mas o fato de que todo este procedimento, o que ouvimos até agora, só levou cerca de 12 segundos, mostra um nível muito alto de consciência situacional por parte da tripulação de voo. Segundos depois, Jeff Skiles inicia a lista de verificação. Lembra que mencionei que Jeff Skiles tinha acabado de concluir seu curso de classificação de tipo? Sim, você pode perceber isso aqui. Para qualquer um que tenha ficado fora do simulador por um tempo, ou que tenha feito algum treinamento recorrente a cada 6 meses. Levaria um tempo para se recompor e encontrar a lista de verificação correta. Mas para Jeff Skiles, levou apenas alguns segundos. E isso provavelmente se deve ao fato de que, durante o curso de classificação de tipo, você pratica muitas falhas diferentes e lida muito com o manual de referência rápida, então ele teria percebido muito rapidamente o que estava vendo. Que ele teve uma falha dupla do motor e alcançou e começou a executar a lista de verificação de falha dupla do motor no manual de referência rápida. Vale a pena apontar aqui também é que, enquanto Jeff e Sully agora começam a lidar com as consequências desta colisão com pássaros, eles ainda estão se afastando do aeroporto. E durante a subsequente investigação, foi mostrado que se eles tivessem, imediatamente depois que perceberam que haviam perdido os 2 motores, começado o retorno para a LaGuardia, eles teriam tido uma chance de pousar na pista de onde partiram ou na pista 13. No entanto, isso não é humanamente possível, certo? Como pilotos, somos treinados para não reagir imediatamente quando algo acontece. Porque provavelmente, se você fizer isso, cometerá um grande erro. Somos treinados para pilotar e garantir que a aeronave está apta para voar. Olhar para o problema que temos e apenas reagir com nossas reações instintivas. Se algo é necessário para manter a aeronave voando corretamente, é o que a tripulação já faz. Sabe, pensar que eles simplesmente perceberiam que a colisão com pássaros, a parada dos 2 motores, isso não é possível. Na verdade, acho que esses caras estão reagindo com uma velocidade impressionante neste ponto, de toda a sua experiência, que tenho observado pessoas no simulador. O fato de que, nos primeiros 20 segundos, eles conseguiram iniciar a unidade de potência auxiliar e começaram a trabalhar na lista de verificação correta e enviaram um chamado de Mayday é um trabalho incrível, certo? Mas isso também significa que suas opções estão diminuindo. Quanto mais você se afasta do aeroporto sem motores, menores são as chances de conseguir retornar. E isso é claramente visto porque, neste ponto, Sully agora está falando com o controle de tráfego aéreo. Sully está no rádio durante a emergência, em vez de Jeff Skiles, porque normalmente o piloto que trabalha na lista de verificação se concentra nessa tarefa. O piloto que está voando também opera o rádio, se ele ou ela sentir que tem capacidade para isso. Agora, o controle de tráfego aéreo, ciente da situação, tenta oferecer opções ao Cactus 1549. Eles estão basicamente dizendo que todas as pistas de LaGuardia estão abertas. Sully está indicando que provavelmente não conseguirá fazer isso. Agora, Sully provavelmente está avaliando suas opções. Ele sabe que a aeronave alcançou uma altitude máxima de aproximadamente 3.000 pés antes de iniciar a descida. Ele sabe que precisa manter sua velocidade bastante estável e está atento a diferentes coisas para fazer. Eles estão voando sobre uma das regiões mais densamente povoadas do mundo, a cidade de Nova York. E qualquer curva que ele fizesse para tentar voltar para a LaGuardia também o forçaria a voar sobre Manhattan. Ok, agora, durante o treinamento de voo, aprende-se que fazer curvas sem motores
resulta em maior perda de altitude do que voar em linha reta. Então, Sully saberia que, se ele decidisse fazer uma volta para a LaGuardia, ele perderia tanta altitude que ficaria sem opções. Ou ele chega à LaGuardia, ou terá que pousar antes da pista, potencialmente em uma área muito densamente povoada. E isso não é uma situação agradável para se estar. Na verdade, a única coisa que ele vê é olhando diretamente à frente, onde ele vê o aeroporto de Teterboro, mas percebe rapidamente que Teterboro está simplesmente muito longe. Está a cerca de 9 milhas de distância. E então ele vê essa bela faixa aberta, que é o rio Hudson. Então, em um estágio bastante inicial, você pode ouvir através da comunicação com o controle de tráfego aéreo como Sully está começando a inclinar-se para pousar no Hudson. E isso provavelmente ocorre porque ele entende que não tem outras opções reais neste momento. Durante a descida agora, Sully obviamente está pilotando a aeronave, procurando para onde ele vai. E Jeff Skiles está trabalhando duro na lista de verificação. Ok, ele está lendo a lista de verificação item por item. Fica evidente que a lista de verificação de falha dupla do motor para o Airbus A320 não foi projetada para uma pane de ambos os motores logo após a decolagem. Na verdade, esta lista de verificação foi feita para o que se pensava ser o cenário mais provável, que é uma falha de motor ou uma falha dupla de motor em alta altitude. Então, inclui coisas como, você sabe, aumentar a velocidade para 300 nós para girar os motores e conseguir ligá-los. Jeff e os outros discutem rapidamente. Ele diz, aumente a velocidade para 300. Nós não temos isso. E Sully responde, não, nós não temos. E por que grande parte da lista de verificação basicamente não é feita para a situação em que eles se encontram? Eles vão, ou ele terá que trabalhar na lista de verificação, fazendo apenas o que acha que pode. E essa não é uma situação agradável para qualquer piloto, em qualquer momento. Mas o que temos que olhar aqui, e algo que eles fazem muito bem, é que eles mantêm os papéis divididos, certo? Sully está concentrado em pilotar, procurando um lugar para pousar, enquanto Jeff tenta fazer o seu melhor. Para usar a lista de verificação para reiniciar pelo menos um dos motores, pois se conseguirem, podem fazer a aeronave voar novamente e trazê-la de volta para uma pista, em vez de ir para o Hudson. Às 15h29, cerca de 2 minutos após a falha do motor, Sully pega o microfone PA e chama, aqui é o capitão, preparem-se para o impacto. Ok, isso é crucial porque lembre-se, até este ponto, não houve nenhuma discussão com a tripulação da cabine. Eles teriam notado que algo estava errado, que tinha ficado muito, muito silencioso dentro da cabine. Mas eles não sabem quanto tempo tem. Mas com o Sully fazendo essa chamada, eles sabem que preparem-se para o impacto normalmente vem logo antes de atingir a água. Isso indicaria para a tripulação da cabine que eles têm uma emergência sem tempo disponível, e eles precisam comunicar aos passageiros para basicamente assumirem as posições de proteção para um possível pouso de emergência. Agora, outra coisa que vale a pena apontar aqui é que durante a descida, o Capitão Sully, que provavelmente está olhando pela janela na maior parte do tempo, está perdendo velocidade gradualmente. Durante a subsequente investigação, ele afirmou que pensava que estava seguindo o que é chamado de velocidade do ponto verde, que é uma velocidade segura a seguir, e que só reduziu para a velocidade F, a velocidade Foxtrot, que é a velocidade de aproximação, quando eles tinham os flaps fora, mas na verdade a velocidade vinha deteriorando constantemente o tempo todo, enquanto ele e eles estão descendo. Também estão conseguindo muitos avisos diferentes, certo? Eles estão recebendo bips da aeronave, informando sobre as diferentes falhas associadas às falhas duplas do motor. Eles também recebem um aviso de TCAS, pois agora que estão descendo sobre o centro de Nova York, há muitos helicópteros por perto. Eles acionam avisos de TCAS e também recebem alertas do Sistema de Aviso de Proximidade do Solo, avisos GPWS. Se eles tivessem a checklist de amaragem, que é separada, ela os instruiria a desligar o Sistema de Aviso de Proximidade do Solo GPWS, porque eles não deveriam receber esses tipos de avisos espúrios, avisos que não os ajudam. Porém, a leitura da checklist de falha dupla do motor não os orienta a fazer isso.
E outra coisa que é realmente importante lembrar aqui é que quando o Airbus 320 é construído, ele é construído para sobrepor diferentes avisos uns aos outros, dependendo de quão cruciais eles são. E o aviso do GPWS é considerado um dos avisos mais importantes. Ele alerta os pilotos que estão voando em direção a uma montanha. Então, qualquer aviso que possa estar soando neste ponto será silenciado pelo aviso do GPWC. O fato de eles receberem avisos de terreno, 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 suba, silência outros avisos, como o de velocidade, velocidade, velocidade neste caso, que eles teriam recebido, que Sully teria tido, se não fosse pelo fato de que o sistema de aviso GPWS estava constantemente soando. Então ele está ficando cada vez mais e mais e mais baixo em velocidade. Por volta de 15, 29, 20, então cerca de 2 minutos e meio após a falha inicial do motor, o primeiro oficial Jeff Skiles começa a perceber que ele não consegue reiniciar os motores. Ele ainda continua mexendo nos interruptores, seguindo a lista de verificação. Mas ele também está indicando ao Sully que isso não parece estar funcionando. E cerca de 20 segundos depois, Sully pede flaps, certo? Apenas me dê flaps. Jeff dá a ele flaps. 30 segundos depois. Jeff anuncia que, ok, você tem flaps. E ele dá a ele uma leitura de velocidade. Você está a 170 nós, a 250 pés. Tem potência? Indicando que, sabe, tente apenas aumentar os níveis de empuxo. Veja se algum deles responderá. Mesmo que não pareça, obviamente, nada está saindo. Jeff então pergunta, você tem flaps 2, quer mais? E Sully responde que, não, vamos ficar com flaps 2. A correção dessa decisão foi discutida durante a investigação subsequente. Sully disse que, por sua inexperiência, escolher flaps 3 em vez de flaps 2 apenas aumentaria o arrasto, e flaps 2 lhe daria uma melhor atitude de proa ao atingir a mágoa. E isso foi, você sabe, acordado também pelo comitê de investigação. Então, neste momento, eles estão se aproximando muito da água e Sully está começando a se preparar para a arremetida. Mas lembra que eu te disse que a velocidade estava baixa? Bem, acontece que abaixo de 200 pés, eles estão na verdade de 15 a 19 nós, abaixo da velocidade SL, que é mais ou menos a velocidade mínima que te dá margem para a perda de sustentação. E lembra que eu também te disse que era importante que o Sully tivesse ligado o APU. Bem, acontece que se ele não tivesse ligado o APU, a única energia que a aeronave teria vindo da turbina de ar ramo. E se esse for o caso, o Airbus 320 entra em lei alternativa, e na lei alternativa e subsequente lei direta. A aeronave não terá a proteção do piso alfa que tem na lei normal. O Airbus 320. Se você está na lei normal, quando os computadores estão funcionando plenamente, mesmo que os pilotos tentem estolar a aeronave, ela não permitirá, certo? Mas se estiver na lei alternativa ou direta, ela obedecerá aos comandos dos pilotos. Então aqui, como piloto, enquanto Sully está se aproximando da água, ele pergunta, Jeff, você tem alguma ideia? Jeff se vira e diz, não, na verdade não. Isso também demonstra grande habilidade aérea e excelente GRC. O fato de que antes de você saber, você enfrenta algo assim, antes de correr o risco máximo de cair na água aqui, você vê, há algo que esquecemos de fazer? Há mais alguma coisa que podemos fazer? Você está utilizando a tripulação em sua capacidade máxima. Agora, à medida que Sully se aproxima da água, ele tenta arremeter. Mas por causa da proteção do piso alfa, porque a velocidade é tão baixa, a aeronave não arremete tanto quanto ele queria. Ele tem um manche todo para trás, mas ainda assim voa para a água com uma força considerável. A última coisa que podemos ouvir no CVR é Sully dizendo, ok, vamos nos preparar. A aeronave atinge a água com uma força que está acima da força de aterrissagem e da força da água certificadas. E por causa disso, há alguns danos bastante significativos na parte traseira da aeronave,
que é o que atinge a água primeiro. O motor esquerdo se solta, mas a aeronave continua a desacelerar na água e depois se estabiliza. Porque houve danos bastante significativos na parte traseira da aeronave. A água entrou na aeronave por ali e meio que afundou a parte traseira da aeronave. Na certificação do Airbus 320, ele deve ser capaz de permanecer flutuando para que você possa usar todas as saídas de emergência. Porque, lembre-se, ele está equipado com esses escorregadores, botes salva-vidas tanto na saída de emergência dianteira quanto na traseira. Porque agora está afundando na água. A tripulação da cabine está fazendo um trabalho absolutamente incrível, redirecionando os passageiros da parte traseira da aeronave, que agora está afundando na água, em direção às saídas sobre as asas e às saídas frontais. A evacuação pelas asas está mais lenta do que o normal, porque as pessoas não estão pulando das asas como fariam normalmente. Em vez disso, estão meio que se aglomerando nas asas. Então, alguns dos passageiros da parte traseira da aeronave encontram o caminho para as saídas de emergência frontais e saem para os botes salva-vidas ali. Felizmente, há espaço suficiente para todos os 150 passageiros e 5 tripulantes nos botes salva-vidas. E nas asas? E é aí que você tem essas imagens incríveis, onde os passageiros estão todos aglomerados nas asas e na parte frontal. O controle de tráfego aéreo também teve um ótimo desempenho. Eles contataram a autoridade portuária de Nova York, que enviou barcos. Então, em minutos, os barcos estão lá recolhendo os passageiros. Porque está congelando. A maioria dos passageiros está molhada. E se eles não estivessem tão perto dessas balsas, é provável que haveria fatalidades aqui. Agora, a tripulação do voo, eles estão ilesos depois de se acomodarem na água. Sully e Jeff voltam para a monocabine e realmente fazem uma varredura da cabine, para garantir que todos saíram antes deles, mesmo os deixarem a aeronave pelas saídas de emergência frontais. Agora, pessoal, eu não posso enfatizar o suficiente o quão fantástica é essa façanha, certo? E o que eu vou fazer é resumir isso com o final do relatório do NTSB. E o que eles concluíram quando chegaram à conclusão deste acidente, eles dizem: a National Transportation Safety Board determina que a provável causa deste acidente foi a ingestão de grandes pássaros em cada motor, o que resultou em uma perda quase total de empuxo em ambos os motores, e o subsequente pouso forçado no rio Hudson. Fatores que contribuíram para o dano na fuselagem e a indisponibilidade das balsas de emergência traseiras foram: a Federal Aviation Administration aprovou a certificação de pouso forçado sem determinar se os pilotos poderiam atingir os parâmetros de pouso sem empuxo do motor. 2. Falta de treinamento e orientação da tripulação sobre técnicas de pouso forçado na indústria de aviação. 3. A dificuldade do capitão em manter a velocidade aérea pretendida na aproximação final devido à saturação de tarefas na situação de emergência. A tomada de decisão dos membros da tripulação de voo e o gerenciamento de recursos durante a sequência do acidente contribuíram para a sobrevivência. 2. O uso oportuno de uma aeronave equipada para voo prolongado sobre água, incluindo a disponibilidade de escorregadores, botes salva-vidas na dianteira, embora não fosse necessário tal equipamento. 3. O desempenho dos membros da tripulação da cabine ao acelerar a evacuação do avião. E 4. A proximidade dos socorristas ao local do acidente e sua resposta imediata e adequada ao acidente. Considerando todos esses fatores, o fato de estarem voando aquele avião com aquela tripulação de voo e de cabine em um dia com boas condições climáticas, e que eles conseguiram pousar no rio Hudson, perto de onde estavam os barcos, e foram resgatados tão rapidamente. Acho que tudo isso, junto realmente definiu por que isso foi chamado de um milagre no Hudson. Agora, pessoal, como resultado disso, houve mais de 30 diferentes recomendações para o que precisa ser feito. Por exemplo, houve uma recomendação que foi enviada de que os pilotos precisavam ser treinados para esse tipo de emergência. A baixa altitude
e a possibilidade de perder os dois motores logo após a decolagem. E, você sabe, basicamente, ser treinado para ser capaz de fazer um pouso forçado sem potência do motor. Isso não tinha sido parte do programa de treinamento até agora. E isso não é apenas para a frota Airbus, passou para nós na frota Boeing também. Também estamos realizando esse treinamento agora devido a este incidente. Também houve recomendações sobre saídas de emergência, como a harmonização da lista de verificação, para que, por exemplo, a perda de confiança da lista de verificação de ambos os motores levasse a uma possível lista de verificação de desova. Isso incluiria desativar os avisos do Ground Proximity Warning System para que você recebesse os alertas de baixa velocidade e muitos outros avisos similares. E este é um ótimo exemplo de como um incidente levou a melhorias na segurança em todo o setor de aviação. Cactus 1549, LaGuardia. Posição de espera, tráfego para pousar 31. Posição na pista 4, Cactus 1549. Cactus 1549, pista 4 liberado para decolagem. Cactus 1549, liberado para decolagem. Cactus 1549, contate a partida de Nova York, bom dia. Bom dia. Cactus 1549, 700 subindo para 5.000. Cactus 1549, radar de partida de Nova York em contato, suba e mantenha 15.000. Mantenha 15.000, Cactus 1549. Cactus 1549, vire à esquerda, rumo 270. Cactus 1539, atingimos Pássaros. Perdemos empuxo nos dois motores, retornando para a LaGuardia. Ok, você precisa voltar para a LaGuardia, vire à esquerda, rumo 22220. Torre, pare suas partidas, temos uma emergência retornando. Quem é? 1529, colisão com Pássaro, perda de empuxo dos motores, retornando imediatamente. Cactus 1529, quais motores? Ele perdeu o empuxo em ambos os motores, ele disse. Entendi. Cactus 1529, se possível, pode tentar pousar na pista 13? Não conseguimos, podemos acabar no Hudson. Jetlynx 2760, vire à esquerda, rumo 070. Vire à esquerda, 070 Jetlynx 2760. Tudo bem, Cactus 1549. Será tráfego à esquerda para a pista 31, incapaz. Ok, do que você precisa para pousar. Cactus 1549, a pista 4 está disponível se você quiser fazer tráfego à esquerda para a pista 4. Não tenho certeza se conseguimos alcançar qualquer pista. Tem algo à nossa direita em Nova Jersey, talvez Teterboro? Ok, sim, à direita está o aeroporto de Teterboro. Você quer tentar ir para Teterboro? Sim. Teterboro Empire, na verdade, partida de LaGuardia. Temos uma emergência a caminho. Cactus 1529 sobre a ponte George Washington e quer ir para o aeroporto agora. Entendi que quer ir para o nosso aeroporto. Precisa de assistência? Sim, foi uma colisão com Pássaros. Posso direcioná-lo para a pista 1?
Pista 1, isso é bom. Cactus 1529, vire à direita, 280. Você pode pousar na pista 1 em Teterboro. Nós não conseguimos fazer isso. Ok, qual pista você prefere em Teterboro? Vamos estar no Hudson. Desculpe, pode repetir, Cactus. Meu. Estamos à procura do tráfego 2 Tango Alpha. Sim, 2 Tango Alpha. Ele está a 900 pés alinhado com o norte do Hudson. Parece que ele está descendo para o rio Hudson. 2 Tango Alpha, parece que pode haver um incidente aqui. Entendido, mantendo meus olhos abertos, 2 Tango Alpha. 2 Tango Alpha, ele está às 12 horas e a 2 milhas e meia. Tenho ele à vista, mantendo visual. 2 Tango Alpha, entendido. Cactus 1549, contato de radar perdido. Você também tem o aeroporto de Newark às 2 horas, a cerca de 7 milhas. Acho que ele disse que estava indo para o Hudson. Cactus 1529, se puder, você tem a pista 29 disponível em Newark às suas 2 horas em 7 milhas. Descendo. 2 Tango Alpha, inversão de curso. 2 Tango Alpha, entendido. Bateu na água. Entendi. Como sempre, adoraria ouvir o que vocês pensam sobre isso. Se tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade. Coloquem-nas abaixo, ou acessem o aplicativo Mentu Aviation ou meu servidor no Discord. E, novamente, um grande agradecimento aos meus patrocinadores que possibilitaram a criação de vídeos como este. Tenha um dia incrível e até a próxima. Tchau!